Chácara da Leninha. E aí, criador, você que cria frangos, seja de corte ou de postura, você já viu falar na importância da primeira semana? Essa primeira semana onde as aves chegam no seu galpão, no alojamento, é muito importante. Ela vai determinar o nível de desenvolvimento de suas aves. Eu elaborei aqui alguns slides, vamos dar uma analisada neles. Então veja a importância da primeira semana. Maior crescimento em percentual ocorre na primeira semana. Ou seja, aquela primeira semana ali é a semana onde você observa o maior desenvolvimento, o maior crescimento de sua ave. O pintinho cresce 4 vezes mais do que o peso de chegada. Por exemplo, se ele chegar com 40 gramas, ao final dos 7 dias da primeira semana, ele vai estar pesando 160 gramas. Essa semana ela é muito importante, ela é determinante para o desenvolvimento de suas aves. Se você cria para corte ou para postura e quer chegar no final do seu lote com um bom desempenho, essa primeira semana é crucial. Você tem que dedicar especial atenção a ela, pois ela vai determinar todo o desenvolvimento do seu lote. Aqui o desempenho. Vamos dar uma olhada aqui nessa tabela na proporção do crescimento em relação ao dia de chegada, a primeira semana, a segunda semana no caso e as demais semanas. Então veja, a idade aqui de um dia, pintinhos de um dia, ele vai pesar um determinado peso. Dependendo da raça, por exemplo, a raça Rossi, o pintinho vai estar com 40, 45, 46 gramas. Entre 45 e 46 gramas, certo? No primeiro dia. Veja que se a primeira semana for bem desenvolvida, for bem trabalhada, ele vai chegar com 4 vezes mais o peso inicial do primeiro dia. Aí já aqui na segunda semana, ele vai pesar 2,6 vezes o peso da segunda, no caso da primeira semana. E assim por diante, ele vai seguindo essa proporção. 21 dias, 1,9 vezes o peso aos 14 dias, que foi a semana anterior. E assim ele vai seguindo essa proporção. Mas observe que em toda essa proporção de dias e de ganho de pesos, a primeira semana é onde ele ganha mais peso, porque no final dela ele vai estar com 4 vezes mais o peso da primeira semana. Então, essa relação aqui de consumo e peso, aí é uma coisa simples, todo mundo sabe, né? Quanto mais o pintinho consome em ração, mais ele vai ganhar peso, ele vai atingir um peso maior. Aqui é uma coisa simples, todos sabem, né? Então veja aqui, agora aqui uma relação importante. A cada grama a mais na primeira semana, se ganha 5 a 10 gramas aos 45 dias, certo? Ou seja, cada grama de ração a mais, cada grama de engorda a mais que o pintinho consegue engordar, no final dos 45 dias, que geralmente o frango de corte é com 42, 45 dias, ele vai atingir um peso maior, ele vai desenvolver mais. Aqui um exemplo para ficar bem entendido. Aqui temos dois pintinhos, um tem 160 gramas e o outro tem 170 gramas. A diferença aqui de peso entre os dois é de 10 gramas, não é? Vamos ver em que é que isso vai acarretar no final. Então, no final, quando chegar na idade de abate, o pintinho que tinha 10 gramas a mais, ele vai estar com 100 gramas a mais do que o pintinho que estava com 160 gramas. Então, o ganho de peso, 1 grama no ganho de peso, é muito importante. No caso aqui da primeira semana, ela vai determinar todas as outras semanas. Aí aqui, fatores que afetam o peso aos 7 dias. A gente sabe que a primeira semana é importante, e o que é que pode atrapalhar esse ganho de peso? O que é que pode atrapalhar essa primeira semana? A qualidade dos pintinhos. Quando você compra os pintinhos que eles vêm doentes, né, vêm com algum defeito e você não vê. O manejo, pré-alojamento e do alojamento. Se você é daqueles que deixa para preparar o ambiente, preparar o círculo de proteção, o seu galpão, para o dia que o pintinho chegar, no caso assim, você
primeiro traz o pinto e depois procura trabalhar o alojamento, você está contribuindo para o mau desenvolvimento. Você tem que primeiro elaborar todo um trabalho, deixar seu galpão, o círculo de proteção todo prontinho, com bebedouros, comedouros, para quando os pintinhos chegarem, já está tudo pronto. Os aquecedores, tudo certinho, para não atrapalhar o desenvolvimento. Então, o controle da ambiência, ela diz respeito aqui a aquecimento, né? O ambiente livre de poeira, o ambiente desinfectado, bem higienizado. O manejo da cama de galinha tem que ser uma cama apropriada, os equipamentos, a qualidade da água, a alimentação. Tem gente que compra qualquer ração para dar para pintinhos de primeiro dia. Não é assim. O pintinho, veja que ele é pequeno, né? Então você não pode dar uma ração com grãos grandes, né? Você tem que dar uma ração apropriada, uma ração para pintinhos de um dia, né? Uma ração de crescimento ali, uma ração pré-inicial, com o grão do tamanho adequado para a idade da ave. E uma ração de boa qualidade também, viu? Tem que conhecer a origem dela. Então aqui, a qualidade do pintinho. Existe uma relação entre o peso do ovo e o peso do pintinho. Quanto mais pesado for o ovo, tudo indica que mais pesado será o pintinho. Na verdade, o peso do pintinho, ele equivale a 67% do peso do ovo. Por exemplo, um ovo aqui de 66 gramas. 67%, ou seja, 44 gramas, vai ser o peso do pintinho. Um ovo com 57 gramas, 38 gramas, vai ser o peso do pintinho. Então existe essa relação de peso do ovo para peso do pintinho. Outra coisa interessante aqui em relação à água. O pintinho ele bebe 2 vezes mais água do que come ração. Ou seja, ele bebe o dobro de água do que o consumo de ração. É uma questão interessante isso aqui, né? A água é muito importante para o desenvolvimento da ave, para todo ser vivo, né? Em geral. Agora aqui o pré-alojamento. Aquilo que eu falei no slide anterior, você não pode deixar para organizar o alojamento, o seu galpão, para quando as aves, na hora das aves chegar, não. Você tem que organizar com antecipação prévia. Essa antecipação tem que dar até tempo de você, por exemplo, uns 3, 4 dias antes, porque dá tempo você corrigir algum erro, certo? Essa confirmação da data e horário, que é isso aqui. Veja, você tem que se organizar para os pintinhos chegarem aí no seu galpão na parte da manhã, porque aí você vai ter o dia todinho para trabalhar esse lote e corrigir eventuais erros, eventuais problemas. Se você comprar eles à tarde ou no final da tarde, vai ficar mais difícil de você manuseá-lo, né? Então, de manhã é melhor para manusear durante o dia inteiro. O galpão tem que estar limpo, higienizado, isso aí todo mundo sabe, né? Tem que ter o círculo de proteção, o círculo é muito importante para manter a ave ali delimitada, para manter ela bem aquecida. Ela diminuindo o espaço, ela vai fazer com que o pintinho ande menos atrás de alimento e de água. Isso aí ela economiza energia. A distribuição dos equipamentos tem que ser de forma ordenada, organizada, não pode ser de qualquer jeito. Você tem que checar se os equipamentos estão todos funcionando, tudo abastecido. Essa questão aqui da cortina. Tem muito galpão que tem uma cortina interna e uma externa. Essa é muito importante, porque algum vento frio que vem de fora, fica mais difícil para ele romper as duas cortinas, tentar passar por o bloqueio das duas cortinas. Alguns galpões que tem uma cortina só, fica bem mais fácil do vento frio entrar e prejudicar suas aves. Então isso tudo é questão que a gente tem que observar na primeira semana, porque depois não tem como corrigir. Em alguns casos não, né? Ambiência, como é que o ambiente deve estar? Qual a temperatura ideal? Qual a temperatura do pintinho? Então veja, a temperatura corporal do pintinho recém-nascido ela vai variar de 37,5 a 38 graus. Aos 7 dias, 39 a 40 graus. A partir de 15 dias de idade, a temperatura do corpo vai ficar entre 41 e 42 graus. Por isso que o círculo de proteção é importante, a ambiência é importante, o aquecimento artificial é importante para a ave conseguir manter, já que ela não consegue gerar um calor próprio, pelo menos na fase inicial ali, para ela manter a temperatura corporal e assim proporcionar um bom desenvolvimento.
Agora aqui outra questão em relação à ambiência é o círculo de proteção. Ela serve para manter os pintinhos próximos das fontes de água, calor e ração. É o que eu falei no slide anterior. Se o espaço for delimitado, ficar menor, então o pintinho vai andar menos atrás da fonte de água, de calor, de alimentação. Isso aí vai proporcionar um bom desenvolvimento. E a densidade, quantos pintos por metro quadrado? De 50 a 70. É o ideal. Agora vamos ver aqui, em relação à ambiência ainda e aquecimento, o comportamento dos pintinhos de acordo com a temperatura ambiente. Então veja, um bom criador experiente, ele usa muito de entrar no seu galpão e ficar ali, parado, em pé, calado, só observando o comportamento de suas aves. Para onde ela vai, se elas estão amontoadas, se elas estão muito afastadas uma das outras. Ele procura observar o seu comportamento. Então veja aqui no primeiro círculo de proteção. Veja que aqui no centro é a fonte de calor e os pintinhos estão todos afastados. Por quê? Isso aqui indica que a temperatura está alta. Se você entrasse no seu galpão e olhasse lá no círculo de proteção, os pintinhos todos ali, afastados ali no limitezinho do círculo, o que você ia pensar? Justamente isso. Observar é muito interessante. Observar ensina muito. Então, eles afastados é alta temperatura. Já nesse segundo exemplo aqui, veja que a fonte de calor no centro e os pintinhos aqui estão distribuídos de forma uniforme. Significa que eles têm um comportamento normal, ou seja, a temperatura está adequada. Nesse terceiro círculo, veja que eles se acumularam num lado do círculo. Isso aqui indica alguma corrente de ar passando aqui por cima. Então eles vão para o lado, a tendência é ir para o lado do círculo de proteção, onde a corrente de ar é menor, afeta menos ele. Eles estão tentando se proteger. Já nesse quarto círculo aqui, veja que todos estão aqui agrupados embaixo do círculo de proteção da fonte de calor. Por quê? O ambiente está frio e eles estão procurando se aquecer, né? Então, observando isso aqui, você vai identificar facilmente. Aí veja aqui o comportamento dos pintinhos em galpão fechado, né, em diferentes temperaturas. Se a temperatura for alta, eles vão ficar espalhados, né, para tentar resfriar o corpo. Se a temperatura for ideal, a correta, eles vão ficar distribuídos de forma uniforme, né, no seu galpão. Já que se a temperatura do galpão for muito baixa, eles estiverem com frio, eles vão se agrupar para tentar se aquecer. Então a questão da observância é muito importante. Agora aqui vamos para a cama de galinha, né? A gente sabe que a cama de galinha é muito importante, ela tem que ser composta por um material limpo e seco, ela tem que absorver bem a umidade, né? Não pode deixar o ambiente úmido quando o pintinho solta ali a sua fezes. A cama de galinha vai absorver aquela umidade. Ela tem que ter um bom isolamento térmico entre o chão de cimento e o pintinho. Ela serve para deixar ali aquela parte de baixo aquecida, né? E numa boa quantidade, não pode ser ali um nível baixo, tem que ter ali no mínimo, eu acredito que uns 2 centímetros, né? Então você pode pesquisar se 2 centímetros é o suficiente. Tem que ser uma cama de baixo custo e de fácil acesso, que esteja disponível a você. Existem alguns materiais como maravalha, casca de arroz, casca de café, sabugo moído, o feno, né, o capim picado, bagaço de cana, entre outros. Eu já vi muito criador espalhar areia ali para servir como cama de galinha, porque a areia ela absorve bem a umidade e é fácil de encontrar. E na hora da limpeza, você tira aquela camada ali que está suja, joga fora e repõe. Aí fica a critério de cada um no que vai usar, né? Aqui é só uma dica para você ver como a primeira semana é uma semana que você tem que dar muita importância para o desenvolvimento de sua ave. Então vamos aqui para mais um slide. Os equipamentos, comedouros. Você tem que ter os comedouros adequados, ele já tem que estar abastecido previamente, antes dos pintinhos chegar. Existe uma organização, você não pode colocar espalhado de qualquer forma, tem que procurar organizar para não ter uma competição entre os pintinhos por alimento. O comedouro tem que estar próximo ao pintinho para ele não se deslocar
muito, né, andar muito atrás do alimento. Então existem alguns tipos de comedouros, né, como os de bandeja, tubular infantil, tubo flex e outros, né. Então veja aqui a relação aqui por ave alojada. Bandeja, 1 para 80 pintinhos, né. O tubular infantil é 1 para 80 pintinhos, até 14 dias. A distribuição uniforme dentro da granja para facilitar o acesso. E como se trata da primeira semana, pintinhos de um dia, eles ainda estão aprendendo tudo. Tudo é novo para eles. Vão aprender a comer, a beber. Então, alguns criadores costumam colocar um papel ou um papelão ali no chão, né? Em cima da cama de galinha e distribuir um pouco de ração, um pouco de alimento. Porque aí vai estimular o consumo inicial. Ou seja, ele vai começar a bicar e ele vai aprender a comer a partir daí. É uma técnica, é bem interessante essa estratégia. Já que os bebedouros têm que estar dispostos também ali de forma organizada, da mesma forma que os comedouros, tá certo? Então existe o pendular, que é 1 para 50, depois 1 para 80. O nipple, um bico para 30 pintinhos, depois 1 para 12. Os de pressão, 1 para 80. E assim vai. E uma coisa interessante em relação aqui aos bebedouros, que não só na primeira semana, mas no decorrer de toda a criação do seu lote. A água ela tem que ser trocada pelo menos 2 vezes ao dia, porque ela não pode acumular sujeira e ela não pode esquentar, ela não pode aquecer, porque a água aquecendo, o pintinho muitas vezes vai se recusar a beber dessa água, né? Ou então se ele insistir em beber a água quente, vai acarretar em várias doenças e com certeza vai prejudicar o seu lote, vai ser um gasto bem maior para você. Então, água limpa e na temperatura ideal. Procure sempre trocar a água, não deixe ela aquecer. Aí vamos aqui mais um slide, esse é o último. Como é que deve ser disposto aqui o bebedouro? A base do bebedouro alinhado com o dorso da ave. Então veja que o bebedouro tem que estar a uma altura que proporcione uma satisfação ali, uma facilidade para a ave conseguir beber água, mas que ela também não derrame essa água em cima da cama de galinha. Porque se ela derramar, vai molhar, umedecer, vai acarretar alguns problemas como algumas doenças, né? Vai estragar a cama de galinha e vários outros aspectos. Então veja, esse vídeo é um vídeo curto, mas ele procura enfatizar a primeira semana no alojamento de suas aves, tanto para pintinho de corte como para aves de postura. Então essa semana é muito importante, você tem que organizá-la, todo o material, todo o galpão, deixar tudo prontinho para essa semana ocorrer tudo bem. Porque a ave desenvolvendo bem, ganhando peso nessa primeira semana, com certeza o desenvolvimento dele nas demais semanas vai ser satisfatório. Então fica aqui a dica, se você puder se inscrever no canal, puder deixar um comentário, deixar um like, é importante, e se puder compartilhar o vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, ou alguma observação que eu deixei passar aqui, né, não falei, você pode comentar para ajudar os demais. Então é isso, então até a próxima.